paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe o grupo de louvor, Catedral Louvor, que sempre é brilhantando, louvando ao Senhor. Irmãos, nós vamos ministrar, vamos estudar, a lição 6 da revista dominical Betel, lição do dia 8 de agosto de 2021. Amém? O título da lição, irmãos, diz assim: Ação do Espírito Santo diante das adversidades. Esse trimestre, esse segundo trimestre de 2021, a lição, o título de toda a lição é Triunfando sobre as batalhas da vida e adversidades da vida. Eu gostaria de agradecer, a oportunidade, pastor Éder Pains, nosso pastor dirigente aqui, pastor José Uíris, que é coordenador da rede de educação da Catedral do Amor, pastor José Messias, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, o diácono Rafael e toda a sua equipe que trabalha no EBD, ao Samuel, aos técnicos, o João, o presbítero João, que está ali na mesa de som, todos os irmãos que estão nos ajudando nessa gravação da aula da Escola Dominical. O texto áureo, irmãos, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na minha lição está identificado como João 15, 17, mas é João 14, 17. A verdade aplicada diz: é por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. Os objetivos dessa lição: primeiro, apresentar os títulos do Espírito Santo; segundo, falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja e na vida do crente; em terceiro, discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo. Amém? O texto de referência, João 14, 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. E, por último, versículo 20: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? A introdução diz o seguinte: o Espírito Santo se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições, e em especial a de nos auxiliar nos momentos mais difíceis da caminhada. Nesta lição veremos como seus títulos expressam o seu agir e como isso pode nos ajudar a vencer as adversidades. Amém? Irmãos, o título da lição é A Ação do Espírito Santo diante das adversidades. E antes de nós adentrarmos na lição propriamente dita, é importante relembrarmos quem é o Espírito Santo de Deus, quem é a pessoa do Espírito Santo. O versículo a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 13, diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Irmãos, às vezes a gente começa a ler, começa a refletir sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e a gente chega à conclusão que nós falamos muito dele, mas pouco sabemos ou pouco estudamos sobre ele. Cantamos músicas que falam sobre o Espírito Santo, oramos, suplicamos ao Espírito Santo, mas, na verdade, normalmente, o nosso conhecimento é um pouco raso sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas.
O pastor Hernandes Dias Lopes, dizendo sobre a ação do Espírito Santo na igreja, ele afirma que falta um pouco de equilíbrio, né, nas igrejas, que alguns, né, algumas igrejas falam quase nada no Espírito Santo, enquanto que outras igrejas, outras denominações, só falam no Espírito Santo. Todo extremo é perigoso. Nós precisamos estar calçados, né, pela palavra do Senhor. É necessário falar, conhecer e andar de acordo com o Espírito Santo, de acordo com o que a palavra do Senhor revela do Espírito Santo. É importante também, irmãos, né, eu vinha conversando com a minha esposa hoje, antes de chegar aqui, e falando que muitos de nós, né, às vezes, inadvertidamente, a gente considera, parece que a gente considera o Espírito Santo de Deus como se fosse um estepe. Sabe aquele estepe que, para mim, não é o importante, né? Aquele estepe do carro que fica lá parado, ou como se fosse um acessório de um carro. O pastor Luciano Subirá, ele usou a analogia, né? Ele diz o seguinte, que quando você compra um veículo sem vidro elétrico, sem banco de couro, sem ar-condicionado, mesmo assim esse veículo vai funcionar. Mas se você comprar um carro sem motor, esse carro vai ficar sem efeito, ele não vai cumprir o propósito daquele veículo na sua vida. E ele faz uma analogia com a nossa vida como se fosse o veículo. O Espírito Santo é o motor deste carro, né? Ele é uma peça principal. Sem ele, a nossa vida espiritual não funciona. Aliás, né, nem teríamos vida espiritual sem o Espírito Santo na nossa vida. Então, é muito importante nos atentarmos para que o Espírito Santo não vire uma espécie de reserva, né, um subalterno na nossa vida. O Espírito Santo, quando a palavra de Deus nos assevera, ele também é Deus e precisa ter primazia na nossa vida. Amém? O ponto 1 da lição diz o Espírito Consolador, e diz assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, procede do Pai e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Ele é denominado como Paracletos, né, um termo grego que significa o Consolador. Irmãos, a gente vê na palavra do Senhor a representação do Espírito Santo de Deus como fogo, vento, água, rio, chuva, óleo, selo, né, representam a pomba. Mas é importante nós sabermos que o Espírito Santo, de fato, ele não é nada disso. Isso são somente representações, ou são figuras que a palavra do Senhor utiliza para representar o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz aqui o próprio texto da lição, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, ele é o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é o Deus Espírito Santo. Para personificar uma pessoa, irmãos, ou para personificar qualquer coisa, né, ou para tornarmos, considerarmos como uma pessoa, a gente pode identificar 3 atributos ou 3 elementos. Primeiro, tem que ter vontade, raciocínio e emoções. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, 19, diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, ou seja, o Espírito Santo tem vontade própria. Portanto, ele já cumpriu o primeiro requisito para ser considerado uma pessoa. Em Romanos 8, 27 diz, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Intenção nesse texto, se os irmãos for na genealogia, né, na raiz, diz que significa propósito, entendimento ou raciocínio. Segundo atributo também, né, foi completo. O terceiro atributo para ser considerado uma pessoa, né, emoções, em Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus tem emoções. Isto prova que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa. Portanto, ele não é só uma força, não é só um sopro, ele não é só uma labareda. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? O item 1.1, o Espírito Santo nos auxilia nas adversidades. O Consolador, do grego Paracletos, que significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado, é um adjetivo verbal que sugere alguém com capacidade de prestar ajuda.
No grego antigo, um paracleto era uma pessoa que aconselhava um líder que tinha o propósito de sustentar e treinar um grupo de pessoas para um determinado propósito. Era uma pessoa convocada para auxiliar em meio a determinada circunstância, em que não se poderia vencer sozinho. No Antigo Testamento, o Espírito que capacitava os profetas a exercer o seu ministério e receber a revelação de Deus. Assim como era na Antiga Aliança, o Espírito de Deus continua auxiliando sua igreja nas dificuldades e na sua função. Eu considero esse o tema principal desta lição. A gente, como já vimos, o Espírito Santo ele trabalha como o ajudador na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nós não podemos nunca nos esquecer de que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Na citação bíblica, o próprio Jesus diz o seguinte em João 14, 16 e 18, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, Jesus deixou o Espírito Santo, quando ele subiu o assunto ao céu, ele deixou o Espírito Santo, uma pessoa no mesmo nível dele. Jamais o Senhor Jesus deixaria alguém para continuar o ministério, continuar a obra dele aqui na terra, se não fosse no mesmo nível, não tivesse a mesma capacidade do Senhor Jesus. Temos que entender que o Espírito Santo de Deus e Deus, eles estão conectados. A mente do Espírito Santo é a mente do próprio Deus, ou seja, o que o Espírito Santo fizer, está feito. Eu estava até conversando com a minha esposa, a gente brincando ali em casa essa semana, e a gente dizendo, imagina se o Espírito Santo, o Filho, Jesus Cristo, e Deus o Pai, se eles não estão sincronizados e cada um faz uma coisa, imagina como seria a situação. Mas o Santo Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, eles estão conectados na mesma sintonia, ou seja, o que o Espírito Santo fizer, o Senhor Jesus e o próprio Deus vai assinar embaixo, amém? Continuando aqui, o Espírito Santo advoga as nossas causas, 1.2. A Bíblia faz algumas referências aos processos jurídicos do mundo antigo. A própria palavra justificação é um termo forense que tem relação com o ato do juiz tornar o réu inocente. Já na Grécia Antiga, a palavra paracletos era o termo utilizado para se referir ao advogado. Um paracletos era o amigo do réu, chamado para pleitear a favor deste, a fim de conseguir a absolvição diante do juiz, advogado de defesa. Ele é, portanto, o intercessor por natureza, O Espírito Santo é um mediador, um intérprete. O Espírito na vida do crente é a presença iluminadora, fortalecedora e capacitadora que nos exorta e intercede as nossas causas. É claro que todos nós, os irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo este vídeo, é claro que todos nós conhecemos o advogado e sabemos qual que é o papel do advogado na justiça ou na defesa do seu cliente. A principal atribuição do advogado, irmãos, não é inocentar. Muita gente pensa que a principal atribuição de um advogado é inocentar o réu. Não, ao menos aquele advogado que for ético, a principal, não que ele não queira inocentar quando precisa, mas a principal função dele é fazer justiça. O advogado tem a missão de chegar diante do juiz e apresentar o fato, o crime que o seu cliente fez. Isso no termo jurídico, diz dosimetria da pena. O que o advogado faz? Ele pleiteia junto à justiça, junto ao Ministério Público, que o seu cliente pague exatamente o crime que ele cometeu, nem mais, nem menos. Ele não pode, numa pena que o Código Penal define somente 10 anos, e o juiz ou o promotor, alguém por bel prazer, por não gostar, por exemplo, da cor dos olhos desse réu, e vai lá e mede uma pena de 20 anos. Então, o papel do advogado, neste momento, é falar ao juiz, ao promotor, pera lá, nós temos que cumprir o Código Penal, nós temos que cumprir a justiça. Este é o papel real do advogado. E justiça, irmãos, quando falamos de justiça, não necessariamente é absolvição. Quando falamos em justiça, a gente entende que a pena deste réu, normalmente, ninguém vai
defender que aquele réu não fez aquele crime, até porque muitas vezes tem provas, a pessoa foi pega em flagrante, mas é simplesmente para que seja moldada aquela pena exatamente no que diz a legislação, que seja uma pena justa, que seja feita a justiça. Há casos, né, que o advogado pede absolvição. Por exemplo, né, se, isso pelo Código Penal, se a pessoa agiu, né, fez qualquer delito, mas ele agiu em legítima defesa, é muito provavelmente que esse advogado vai conseguir defendê-lo e até absolvê-lo desse crime, né? Então, o nosso advogado Espírito Santo, irmãos, ele age mais ou menos dessa forma, né? No caso do Espírito Santo, o nosso advogado por excelência, a lei a qual estamos sujeitos, que o Espírito Santo vai utilizar para moldar o nosso crime, dizemos assim, o nosso pecado, é a palavra do Senhor. O nosso Código Penal é a Bíblia, né? Então, o nosso juiz, melhor de tudo isso, é o próprio Senhor Jesus, um juiz justo por excelência, amém? A Bíblia diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o Espírito Santo será o nosso advogado para interceder pela nossa absolvição. A nossa pena, né, neste caso, quando o Espírito Santo intercede por nós, quando nós pecamos, fazendo analogia com o crime, a nossa pena ela não vai ser somente diminuída, irmãos. O Espírito Santo, ele vai, né, à luz da palavra de Deus, ele vai extinguir o nosso pecado. Se nós confessarmos, ele vai extinguir o nosso pecado como se nunca tivesse existido. Eu lembro uma vez que eu ouvi um pregador fazendo analogia dos nossos pecados, o perdão do pecado do Senhor para conosco, ele fazendo analogia como se nós fôssemos uma folha de papel. Imagina que você tem uma folha de papel e você pega essa folha sulfite de papel e faz um risco forte nela, a lápis, e depois você vai e apaga essa folha de papel. É lógico que, aparentemente, parece que foram apagados, né? Mas se você pôr essa folha de papel contra a luz, você vai verificar que ficou uma marca, né? Esse risco, mesmo todo apagado, que aparentemente não ficou nenhuma marca, se você pôr contra a luz, você vai conseguir ver que ali existe um risco que outrora foi riscado, mas que foi apagado. E ele dizia, nessa pregação, o pregador dizia o seguinte: mas com o perdão do Senhor para com as nossas vidas, é como se esse risco nunca tivesse existido. O Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ou seja, diferentemente do perdão do mundo, que a pessoa te perdoa, mas ela continua, às vezes, com resistência a se relacionar com você. Quando o Senhor te perdoa, é como se aquele pecado nunca tivesse existido. Então, é importante nós sabermos que o perdão do Senhor, o perdão de Deus, através da intercessão do Espírito Santo para as nossas vidas, é como se os nossos pecados nunca tivessem existido. Um conselho para você, irmão: não deixe o inimigo te acusar. Se o Senhor te perdoou, se você pediu perdão, se você se humilhou, confie no perdão do Senhor. Esse pecado, considere que nunca te existiu. Se o inimigo estiver te acusando, repreenda em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor esquece, Ele nunca mais vai se lembrar do seu pecado, amém? É lógico, às vezes esse pecado traz consequências, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas de fato o seu perdão, a sua salvação, depois do seu arrependimento, ela está garantida, amém? Em Romanos 26, 27, né, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmão. Quando eu leio essa palavra, eu acho muito maravilhosa, porque mesmo se você estiver doente num leito de dor, mesmo se você não puder nem falar, não puder pronunciar, o Espírito Santo do Senhor, ele vai entender o seu clamor, vai entender a sua necessidade e vai levar os seus gemidos inexprimíveis na frente do Senhor e vai interpretar. Ele vai ser o ajudador, né? Ou vai ser o nosso advogado junto ao Senhor e vai levar as nossas súplicas, as nossas orações ao Senhor. Amém? E o item 1.3 diz que somos consolados e confortados pelo Espírito. A palavra paracletos também aparece no sentido de consolar. Na Septuaginta, o termo é usado no Salmo 71, 21, e em Isaías 40, 1 e 2. E é usado no sentido de expressar aquele que vai
consolar e confortar o outro diante das dificuldades. Outro sim, este consolo e conforto é sempre um ato de capacitação que faz com que o fiel se ponha de pé e enfrente os obstáculos. Somos capacitados por Deus para enfrentar as dificuldades. O próprio profeta Jeremias, que no exercício do ministério vivenciou momentos de tristeza e sofrimento, foi capacitado por Deus para trazer uma difícil mensagem de arrependimento e de juízo ao povo de Israel. Deus conhece nossa estrutura e nos capacita através do seu Santo Espírito para vencer as batalhas. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai nos confortar, ele vai te confortar no momento que você mais precisar. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa fomos num velório da mãe de uma amiga nossa que tinha falecido, numa cidade próxima, e nós chegamos naquele local, e aquela cidade ficava, acho que uns 50 quilômetros longe da onde a gente morava, e quando nós chegamos naquele local, nós vimos aquela nossa amiga da minha esposa, de trabalho, e eles estavam muito desesperados, a família de uma forma geral, e a gente notava visivelmente naquele ambiente um certo desespero, pela perda da mãe, né, da mãezinha da nossa colega. Passados uns tempos, né, não lembro quanto tempo, imagino talvez um ano, 2 anos, não sei, essa moça foi no velório da mãe da minha esposa. E ela chegou ali, sentou e ficou um bom tempo quietinha ali, ouvindo as pessoas chegando, um chorando, e no dia seguinte, uns 2 dias depois, quando ela voltou ao trabalho, ela perguntou para minha esposa assim: eu não entendo por que no velório de vocês, crentes evangélicos, estava todo mundo em paz, todo mundo sereno, todo mundo quieto, né? Ouvi pessoas chorando, mas parece que ninguém estava triste. Aí minha esposa disse para ela: olha, triste a gente estava, afinal de contas, a gente perdeu a nossa mãe, mas a diferença talvez seja que nós temos a esperança da vida eterna. A esperança que logo mais, daqui uns dias, daqui a pouco, nós vamos estar com ela. Então, para nós, servos de Deus, a separação dos nossos entes queridos que partem para a eternidade é uma vírgula, é um até logo. Infelizmente, as pessoas que não têm a palavra do Senhor, que não têm o Espírito Santo, eles se desesperam, porque eles não têm essa esperança que nós, salvos, temos no nosso coração, de nos reencontrarmos de novo e vivermos a eternidade com Cristo e com os nossos entes queridos. Amém? Irmãos, é importante aqui no final desse item 3, e 1.3, saber por que será que o Senhor Jesus deixou o Consolador. Irmãos, ele padeceu, o Senhor Jesus experimentou. A Bíblia fala, né? A gente chega à conclusão que o Senhor foi 100% Deus e 100% homem. Enquanto ele foi homem, ele experimentou todas as dores que nós experimentamos. Além da cruz do Calvário, irmãos, não podemos nos esquecer que horas antes do Senhor ser crucificado e padecer na cruz do Calvário, como todos conhecemos, ele teve decepções tremendas. Foram discípulos que o abandonaram, foram outros que traíram Jesus. Essa dor também foi tão tamanha quanto a crucificação. Por isso que o Senhor se esforçou em deixar o Espírito Santo para consolar, né, para nos ajudar, para nos orientar, porque ele conhecia bem as agruras que nós passamos aqui no mundo. Amém? O item 2 diz o seguinte: o Espírito nos orienta a viver uma vida conforme a vontade de Deus, pautadas nos ensinos contidos nas Sagradas Escrituras. Ao seguirmos suas orientações, poderemos viver uma vida plena em Deus, conforme Efésios 4:13. Irmãos, uma palavra que é muito importante nós termos na nossa vida, quando nós lembramos do Espírito Santo, é que o Espírito Santo é o principal responsável para nos constranger dos nossos pecados. É Ele que nos constrange, é Ele que nos acusa, que nos avisa que nós pecamos. É Ele que vai nos levar ao arrependimento. Sem reconhecimento do meu pecado, eu não vou pedir perdão. E sem pedir perdão, eu não serei salvo, né? A minha salvação está vinculada ao arrependimento. E quem me leva ao arrependimento, quem me acusa
acusa no sentido de demonstrar, evidenciar o meu pecado, é o Espírito Santo do Senhor. Se ficarmos incomodados, irmãos, se você está fazendo alguma coisa que está te incomodando, e você imagina que é um pecado, é o Espírito Santo que está te constrangendo. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos pecar sem saber. Eu até estava conversando com a minha esposa, e dizendo, eu imagino que, se nós, fazendo analogia, se nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, é como se nós queimássemos a nossa mão, não sentíssemos dor, e só sentíssemos depois o reflexo da dificuldade de palpar, o reflexo ou a consequência dessa queimadura. Então, sem o Espírito Santo, seria mais ou menos assim: eu pecaria sem saber, ia ter as consequências do pecado, mas não ia acusar esse pecado. Eu ia viver eternamente com esse pecado, como se estivesse tudo bem. O salmista Davi escreveu no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Todos nós conhecemos a história do rei Davi, e sabemos o quanto ele era preocupado com a sua salvação. O item 2.1, eu estou correndo um pouquinho, irmãos, me desculpe, mas para a gente dar tempo de abordar todo o tema da lição. Do 2.1, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Podemos ver a ação dinâmica do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, desde o seu nascimento virginal, em sua infância diante dos mestres da lei. O Espírito ensinava o menino Jesus conforme crescia. Após o seu batismo, no início de seu ministério, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. Em seguida, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, onde foi tentado. O Espírito estava com Jesus em todo o seu ministério, pois seus atos poderosos eram oriundos do Espírito. Após ressuscitar, Jesus deixou o seu Espírito sobre os seus discípulos, que hoje é a sua igreja. Assim como ele esteve com Jesus e em seu ministério, ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Amém? O Dr. J. Parker, no livro A Dinâmica do Espírito, ele comparou a ação do Espírito Santo como se fosse um holofote. Se nós passarmos aqui na esplanada dos ministérios, nós vamos ver vários desses prédios sendo iluminados com uma luz bonita, iluminados com uma luz bonita, mas, invariavelmente, a gente não consegue enxergar essa luz, não consegue saber aonde está essa luz. O Dr. Parker diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele não veio falar de si mesmo. Fazendo analogia com esse holofote, o Espírito Santo veio para mostrar, trazer em evidência o próprio Jesus. Ele é um instrumento para evidenciar, para clarificar Jesus Cristo para nós na terra. Amém? Item 2.2, ação do Espírito Santo na vida da igreja. O cristão é filho de Deus por adoção, por intermédio de Cristo. Contudo, é somente através da ação auxiliadora do Espírito que expressamos nossa condição e sentimento de filhos. Pois assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A igreja será vivificada pelo mesmo. O Espírito é o sinal de que a igreja pertence ao Senhor, como selo, e a garantia antecipada de sua salvação como penhor. Portanto, a igreja de Cristo age de acordo com a orientação e vontade do Espírito. Amém? Irmãos, o que seria de nós, igreja de Cristo, sem a orientação do Espírito Santo? Já imaginaram os nossos líderes evangélicos, se eles tomassem, se não tivesse o Espírito Santo na vida dele, tantas almas, tantas pessoas, tantas vidas que dependem das decisões dos nossos líderes eclesiásticos, e se eles não tivessem o Espírito Santo para os guiar, ou se eles não estiverem em comunhão com o Espírito Santo para os guiar nessas decisões tão importantes. Existem pessoas que têm medo do Espírito Santo, mas a gente deve não temer, no sentido de ter medo do Espírito Santo. Devemos honrá-lo e nos aproximá-lo, incluí-lo na nossa vida diária, como se ele fosse o nosso amigo. Eu gosto muito da doutora Rosana Alves,
é uma irmã em Cristo nossa, né, uma das mais renomadas neurocientistas do mundo. Ela, inclusive, foi convidada pelo o governo americano, né, a ter o green card para se mudar para os Estados Unidos, e trabalha com pesquisa. Ela é remunerada pelo próprio governo americano, e dá sempre palestra no Brasil. Sugiro os irmãos acompanhá-la, é uma bênção. Doutora Rosana Alves, neurocientista. E, num vídeo, me chamou a atenção que ela disse assim: eu só devo temer o futuro, ao menos que eu esqueça o que Deus fez por mim no passado. Ou seja, eu só vou temer o futuro se eu não confiar, se eu esquecer, se eu não me lembrar do que o Senhor já fez, os milagres, as bênçãos que o Senhor dispensou a mim no passado. Eu li também essa semana um livro, um pedacinho, um trechinho do livro, um livro bem pequenininho que eu achei em PDF lá num arquivo em casa, e o escritor dizia assim: se o Espírito Santo fosse tirado da terra hoje, né, ele diz assim, ó, eu ouso dizer, se o Espírito Santo fosse tirado da terra hoje, muitas denominações continuariam suas atividades sem perceber a diferença. Infelizmente, tem muitas igrejas, né, o pastor Éder falou mesmo aqui na igreja, que tem muitas igrejas hoje que vivem de aparência, igrejas, pessoas que querem cultos lotados, querem auditórios lotados, mas não estão preocupados com a vida cristã, com a vida dos seus membros, com a vida da igreja, né? E quem dá essa preocupação, quem põe esse desejo no coração das nossas lideranças para se preocupar de fato com a igreja, com os nossos irmãos, é o Espírito Santo de Deus. O item 2.3, a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Tendo em vista que o cristão deve viver de acordo com a revelação de Deus em Jesus e na sua palavra, será o Espírito Santo que capacitará o crente a interpretar, compreender e viver uma vida que agrada a Deus. O Santo Espírito nos guiará em toda a verdade. Contudo, esta promessa exige de nós uma resposta positiva de esforço, estudo e aplicação. Horton afirma que o Espírito nos conduzirá em toda a verdade à medida que lermos e estudarmos cuidadosamente a Bíblia, sob sua orientação e com humildade. Só podemos ser lembrados das coisas que um dia ou vivenciamos ou aprendemos. Muitos acham que Deus vai usá-los em sua palavra ou orientá-los sem que haja uma dedicação às Sagradas Escrituras. Deve haver uma justa posição entre ensino, aprendizado e prática, né? Como a gente disse, o Espírito Santo é o que nos constrange, que nos convence do pecado, né? Eu estava usando a analogia, eu tenho uma sobrinha que ela tem uma síndrome, que ela não sente frio, irmãos. Ela pode estar um frio de menos 10 graus, ela não vai sentir frio, ela não pede blusa, ela pode tomar banho numa água muito fria ou numa água muito quente, ela não vai sentir a necessidade de se agasalhar, mas ela sofre as consequências, aquilo que nós estávamos lembrando agora há pouco, as consequências de sair, por exemplo, sem blusa num frio de menos 10 graus, né? Possivelmente ela vai ficar resfriada, ela vai rachar a pele, né? Enfim, mas o frio propriamente dito ela não sente, ela sente somente as consequências deste frio. Como nós estávamos dizendo, se nós não tivéssemos o Espírito Santo na nossa vida, seria mais ou menos dessa forma, nós íamos pecar sem sentir o pecado, mas só sentiríamos o efeito do pecado, mas a nossa mente não acusaria que aquilo que nós fizemos, que aos nossos olhos, quem tem o Espírito Santo de Deus, sabe que é pecado, quem não tem o Espírito Santo de Deus, não acusa. Talvez isso explica um traficante que faz a cooptação de um adolescente para a vida do tráfico, e por motivo banal ele assassina esse adolescente. Aquele traficante, irmão, salvo raríssima exceção, ele vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. Ele não vai ter o Espírito Santo de Deus o acusando daquele crime banal, daquele pecado tão ferrenho. É assim que funciona quando a pessoa não tem o Espírito Santo do Senhor. Ele está sujeito a pecar, cometer o maior crime possível, e para ele não vai ser acusado, né? O seu interior não vai ser acusado que aquilo é um crime, que aquilo é um pecado.
vamos para o item 3, irmãos, para a gente já partir para o final. A ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir e auxiliar todo aquele que crê. Neste tópico, é importante lembrarmos o que disse Paulo aos Romanos, né, no capítulo 8, versículo 26. O apóstolo Paulo afirma nessa carta aos Romanos que o Espírito Santo nos ajuda, irmão. Vejam bem, gravem isso, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O que quer dizer isso, irmãos? Que o Espírito Santo, se ele quiser, ele age sozinho, certo? O Espírito Santo, se ele quiser, ele tem poder para agir sozinho. Mas quando fala que ele nos ajuda, ele precisa da minha interação. Ele precisa que eu queira, né, que eu requeira a ajuda do Espírito Santo do Senhor, né? A palavra do Senhor em Atos 7:51, diz, o Estevão pregando e diz assim: e vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a andar com ele, né? A ponto de Estevão dizer assim: vocês estão resistindo. Se as pessoas têm o poder de resistir o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo respeita a decisão dessa pessoa. Ele não vai se intrometer sem ser chamado, sem nós requerermos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, né? Ou seja, eu não posso pedir a ajuda do Espírito Santo e me sentar e deixar ele agir sozinho. Tem pessoas que às vezes dizem o seguinte: Espírito Santo, ora para o Espírito Santo, Senhor, né, me abençoa, eu estou com dificuldade, mas ele vai sentar e deixa que o Espírito Santo age por ele. Não é assim que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele interage com a gente para que seja cumprido o propósito de Deus em nossa vida. Se eu não quiser, irmãos, se eu resistir ao Espírito Santo de Deus, se eu relegar o Espírito Santo de Deus a um step, como nós dissemos no início dessa aula, o Espírito Santo vai respeitar e não vai se intrometer, ou no sentido, ele não vai se impor na minha vontade, na minha vida, sem eu requerer a sua ação. Amém? O item 3.1 diz o seguinte: o Espírito da vida. O Espírito se manifesta como o Espírito da vida. É ele que capacita o ser humano a um novo nascimento, que através da comunhão se transforma em uma nova comunidade. Portanto, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, recebeu a nova vida do Espírito. No batismo, pelo mesmo Espírito, fomos todos acolhidos num único corpo. A igreja é, portanto, um organismo vivo, porque tem dentro de si o Espírito de vida. Ela é o corpo de Cristo e templo de Deus, no qual habita o Espírito. O grande pregador Charles Spurgeon escreveu que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma vida ser salva sem a ação do Espírito Santo de Deus. E olha que um leão comer mato é difícil, né, irmãos? Se não estiver tudo bem, o Espírito Santo, né, o Espírito Santo, irmãos, ele que vai demonstrar na minha vida que não está tudo bem, como nós estamos repisando, que para mim é o foco dessa lição. É o Espírito Santo que vai me constranger, que vai me mostrar, vai evidenciar que nós pecamos, que nós precisamos ser perdoados, que nós precisamos pedir perdão e nos arrependermos. Sem o Espírito Santo, nós não vamos ter essa consciência. O pecado, irmãos, na nossa vida, sem o Espírito Santo, ele vai ser banalizado. Sem o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, eu vou vir aqui, eu vou ensaiar, eu vou orar, eu vou estar em todos os trabalhos da igreja, mas eu vou continuar pecando e achar justificativas para este meu pecado. Eu vou, de uma certa forma, banalizar. Banalizar é tornar comum, como se não fosse nada, se não tivesse nenhumas consequências, esse meu pecado, né? O Espírito Santo, ele joga luz nas nossas trevas, né? Quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, quando nós estamos vivendo com o Espírito Santo, essa luz do Espírito Santo de Deus vai nos mostrar, vai nos fazer enxergar que algo está errado. Fora disso, se não for assim, irmãos, nós vamos viver numa escuridão, e no escuro, nada, né, tudo parece que está certo. Somente a luz do Senhor, a luz do Espírito Santo, vai jogar luz, vai iluminar os nossos pecados, vai fazer-nos entender que estamos pecando ou que precisamos do perdão do Senhor para nossas vidas. O item 3.2 diz que o Espírito da verdade, tendo em vista que Jesus é a verdade, o Espírito da verdade é aquele que revela o Cristo. Assim como o Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho.
Na dinâmica trinária, Deus Pai envia o Filho e não é enviado. O Filho é enviado e envia o Espírito. O Espírito é enviado do Pai pelo Filho. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vida pautada no Espírito é pautada na verdade que aponta para Cristo. Verdade aqui é uma relação sincera e exclusiva com Deus através de seu unigênito, diante de um mundo onde a verdade se tornou relativa. Temos o Espírito da verdade. Irmãos, o bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista dessa lição, interessante, muito profundo. Diante de um mundo onde a verdade se tornou relativa, temos o Espírito da verdade. Irmãos, falar a verdade é uma virtude, né? A verdade, irmãos, nunca pode ser relativizada. Relativizar a verdade, irmãos, é quando eu faço uma mentira, eu ajo com mentiras, ajo com falsidade, né? E vou justificar essa mentira, né? Tipo um maquiavélico, que os fins justificam os meios. Nós temos que tomar cuidado com essas verdades relativizadas no nosso dia a dia. E o Espírito Santo nos ajuda a falar a verdade, né? No mundo, o pastor Samuel diz da verdade relativa. Irmãos, hoje é comum, né? Nós temos tantas informações, redes sociais, né? Pessoas que estão usando uns aos outros, né? Os interesses escusos permeiam as relações de amizade. São amigos e até irmãos, né? Irmãos, até às vezes dentro da igreja, que usa o outro para conseguir o seu objetivo, seja lá qual for o objetivo. Às vezes as pessoas estão sendo usadas, não está sendo usada a verdade para com aquele irmão, para aquele amigo, né? Está muito difícil, irmãos. Qualquer pessoa que disser para mim que viver é fácil, irmão, viver não é fácil. Cada dia mais, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e cada dia mais vai ficar mais difícil. Nós temos que nos preparar para dias difíceis. Por isso que precisamos estar de acordo, né, coerente com a palavra do Senhor, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai nos livrar desse mundo mal. Tem um ditado, né, eu acho que os irmãos que estão assistindo devem já ter visto muitas vezes, que diz que o certo é certo, né, independentemente, né, de que as pessoas estejam fazendo o contrário. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não importa se todo mundo está fazendo aquilo, se for errado, irmão, continua sendo errado. E quem vai nos constranger e vai nos mostrar que isso é errado, mesmo que toda aquela multidão está indo para a esquerda e eu estou indo para a direita, é o Espírito Santo do Senhor que vai nos mostrar o caminho da verdade. Amém? O item ponto 3, já para concluir, o Espírito Santo, a palavra santo apresenta o caráter e a natureza de Deus. Com isso, o Espírito que age no ser humano no que tange à santificação. Essa santificação é tanto progressiva como posicional, ou seja, o cristão é santo por ser santificado pelo sacrifício de Cristo e pela ação do Espírito, mas também deve viver uma vida de santificação, se apartando do mal e do pecado. Uma vida de santificação, irmãos, fortalece o cristão e o torna inabalável diante das adversidades, amém? Irmãos, para vencermos as batalhas, né, esse mundo tão difícil, né, nós precisamos estar conectados, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. O pastor Éder disse, né, na lição de terça-feira, no estudo de terça-feira, que nem sempre a pessoa que é batizado com o Espírito Santo, ele está, vamos dizer assim, ele completa o critério de santificação. Não, irmãos. Às vezes você é batizado com o Espírito Santo, mas está vivendo uma vida sem santificação, né? Então, é importante nós ser batizado com o Espírito Santo, mas vivermos uma vida em santificação, buscando a santidade e estarmos conectados com o Espírito Santo. De novo, irmãos, é o Espírito Santo que me constrange. É o Espírito Santo que vai me acusar dos meus pecados. E tem pessoas, irmãos, que não dá oportunidade, né? Para a gente já terminar aqui, eu conheço pessoas que às vezes reclamam da vida, mas às vezes as pessoas não dão oportunidade para que o Espírito Santo, ou Deus, ou o Senhor Jesus, né? Ou a Trindade,
o ajude, né? Tem pessoas que, nas dificuldades, eles tentam resolver sozinhos. Eu imagino, irmãos, é uma conjectura minha, né? Isso não está na Bíblia, mas eu imagino que Deus Pai olhando lá, o Espírito Santo, a Trindade, Jesus Cristo, e eu tentando fazer as coisas sozinhas, e ele lá de braço cruzado, falando, ok, continue, vão ver aonde você vai parar. Às vezes eu consigo, né? Afinal de contas, o Senhor me deu inteligência, mas a maioria das coisas da minha vida, se eu buscar a direção do Espírito Santo de Deus, não tenha dúvida que vai sair muito melhor do que se eu fizesse sozinho, e muitas vezes, né, eu não vou conseguir fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Eu lembro que, um tempo atrás, né, eu e minha esposa, nós temos 30 anos de casado, minha esposa está aqui do lado, e sempre, às vezes, quando a gente conversa sobre problemas na nossa casa, né, minha esposa, e eu começava, às vezes, a murmurar, ou reclamar, ou querer resolver, minha esposa falava assim, ei, você não entregou o problema, você não orou, nós já não entregamos para Jesus, para Deus resolver? Você está querendo tomar de volta esse problema? Isso eu nunca esqueço, irmãos. Quando às vezes eu começo a querer reclamar, começo a querer forçar a barra, querer forçar a porta para resolver alguma coisa, eu começo a falar, não, o Senhor, se eu entreguei na mão do Senhor, é Ele que vai resolver da melhor forma possível. O Espírito Santo, Ele conhece as nossas necessidades, Ele intercede por nós, Ele vai pegar o meu gemido, inexprimível que eu nem consigo exprimir, eu nem consigo falar, o Espírito Santo vai pegar, vai entender e vai lá e resumir, vai brifar Deus e falar, Senhor, atende o nosso servo lá na terra que ele precisa desse problema, Ele vai traduzir a minha oração para o Senhor, para que seja atendida da melhor forma possível. Amém? Portanto, irmãos, precisamos depender do Espírito Santo de Deus, né? Deixar que Ele nos ajude e direcione os nossos passos, né? Devemos ser sensíveis, né, à voz do Espírito Santo. E para terminar, o Espírito Santo, irmãos, ele é tão importante como Jesus Cristo, o Filho, e tão importante como Deus, o Pai, na nossa vida, né? Ele deve ser também um ator principal, ele não pode ser aquele ator coadjuvante, que aparece só de vez em quando atrás das câmeras, ele tem que ser o ator principal nesse filme da nossa vida, amém? Para concluir, o bispo Samuel Ferreira escreveu no comentário, a ação do Espírito Santo na igreja é a que tem capacitado e auxiliado. Desde o seu início em Pentecoste, o Espírito Santo se revela como aquele que nos sustenta e que garante a nossa vitória diante das tribulações e provações. Amém? Eu quero que o Senhor fale profundamente na sua vida através dessa palavra. Quero pedir perdão aos irmãos que ainda falta 3 minutos aqui, são 50 minutos que são ofertado para falar na escola dominical, mas essa lição ela é bem comprida, né, bem longa, mas os irmãos me perdoem, mas eu oro ao Senhor, para que o Senhor vá na sua mente neste momento, se você estiver ouvindo esse vídeo no domingo de manhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, talvez eu nem esteja vivo mais, mas que o Senhor pegue essa palavra de forma simples, né, que a gente transmitiu agora, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, que essa palavra desça para o seu coração, e nunca nos esqueçamos que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, amém? Eu gostaria de convidar a todos vocês que estão assistindo a esse vídeo, fechar os seus olhos, vamos orar comigo neste momento, e nós vamos encerrar esta aula com uma oração ao Espírito Santo de Deus, pedindo para que Ele venha nos ajudar e agradecer a Deus por esta oportunidade, amém? Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, é em nome de Jesus, o Filho, seu Filho amado, que nós viemos pedir, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem agir na vida dos irmãos que estão ouvindo, assistindo este vídeo neste momento. Senhor, nós não sabemos a necessidade que esse irmão está passando, ou que essa pessoa está passando neste momento. Senhor, talvez seja uma enfermidade, talvez seja a despensa vazia, talvez seja um emprego que está necessitando, uma luta que não tem forças para resolver. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso advogado por excelência.
Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, Jesus, venha, Senhor, iluminar a nossa vida, venha nos dar força, venha nos dar graça, para que possamos estar sustentados, firmados em Ti, na Tua rocha, que é o Senhor. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Senhor, não nos deixe pecar contra Ti. Senhor, Espírito Santo, continua nos acusando, continua nos constrangendo dos nossos pecados, jogando luz sobre os nossos pecados, sobre os nossos delírios. Senhor, porque somente assim seremos, Senhor, coerentes, saberemos que precisaremos do seu perdão, saberemos que vamos precisar pedir perdão e sermos perdoados para garantir a nossa vitória, a nossa salvação. Senhor, abençoa cada irmão que está assistindo este vídeo, dá vitória, dá graça, cobre com teu sangue, abençoa os irmãos que estão aqui, ajudando nessa transmissão. Senhor, dá vitória, retribui a cada um segundo o seu esforço, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação. Nós te agradecemos por tudo que tem nos concedido, e em nome de Jesus que agradecemos. Amém.